Evangelho comentado de hoje, nós vamos dar prosseguimento do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que lá, através dos ensinos de Jesus, eles nos traz a fora da caridade não há salvação. E como vimos em programa anterior, que a salvação é nos salvar de nós mesmos e nos é dado o caminho para tal que é a caridade. Então hoje nós vamos falar de algo que é fantástico, que para mim, no meu olhar de espírita, é o maior momento de caridade que um homem possa fazer, que está lá na parábola do bom samaritano. Daniel, todos nós conhecemos essa parábola como história, ou história, certo? Que vem fazer com que nós abramos nossa mente, nossos corações para olhar para o próximo. Trocando assim para a visão espírita, comente um pouco dessa parábola, Daniel. Nós não vamos nos deter no texto da parábola, porque o nosso tempo aqui é bastante curto. Mas a síntese da questão. Recordemos que dentro das 12 tribos de Israel, a Samaria fora aquela excluída, né? Ou seja, o povo da Samaria era odiado pelas demais tribos de Israel, né? Exatamente por se constituírem aqueles elementos, digamos assim, expurgados daquele clã que formava as 12 tribos. E Jesus vai buscar exatamente no samaritano a expressão de caridade. Aí ele vai dizer que determinadas criaturas que deveriam dar o exemplo para atender o necessitado, pelas diversas razões que a parábola ali narra, acabaram não socorrendo, mas o samaritano, que pressupõe aquela criatura sem lei, sem ordem, sem orientação teológica, ou seja, seria aquela criatura de quem menos poderia se esperar, foi o que estabeleceu o socorro providencial para o necessitado. Então, para as religiões, né, é muito importante nós entendermos que o que efetivamente vale não é o selo, não é o rótulo religioso que nós carregamos, mas sim o que nós fazemos. Há uma passagem que eu acho notável do ensino dos Espíritos que diz assim: não te será pedido, e essa é uma expressão de uma rainha de França, num texto belíssimo dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, não te será pedido o que fostes na terra, mas te será pedido quantas lágrimas enxugastes. Ou seja, quantos gestos você despendeu em favor do teu semelhante. Quanta ação benfeitora você fez. Então, quando nós falamos de caridade, ela não tem rótulo religioso. Ela não tem nenhuma etiqueta, porque este é mais e aquele é menos. Recordemos mais uma vez a parábola do bom samaritano. É de Jesus quem vem este princípio educativo. É uma parábola, né? Ou seja, é uma situação figurada, mas ele traz exatamente a grandeza da ação benfeitora. Ela não tem nome, né? O que importa é quem a praticou. Então, o processo da caridade, nessa ótica da parábola de Jesus, é um fenômeno que está acessível a todos, porque ele não tem condição social, não tem condição moral, não tem condição física, não é só para esta ou aquela religião, não é só para este ou aquele que ocupa uma determinada posição social. Ela não tem nome, ela é anônima. Não nos exige nada, né? Exatamente, exatamente.
Então, é este o ensino da parábola. É lógico, tem um contexto belíssimo, um contexto histórico notável, mas que a gente, no âmbito da caridade, vamos ficar com essa expressão de que caracteriza-se exatamente pela possibilidade de que qualquer criatura, a qualquer tempo, é dado o direito e a oportunidade de realizar. Né? Nós vemos lá no Evangelho que Jesus ele nos ensina duas situações fundamentais para o nosso desenvolvimento e a nossa relação, que é a prática da caridade, Sim. mas a B é o seguinte, que o nosso próximo é aquele que encontra-se ao nosso lado. E é exatamente esse próximo de que o bom samaritano, né, agiu para que ele fosse atendido. Perfeitamente. Né, Daniel? Então, nós nos perguntamos, a quem fazer caridade, se é o meio da salvação? A quem fazer a caridade? Pois é. É quem está próximo, né? Porque, às vezes, a criatura fala assim, puxa, eu vou ajudar os meus irmãos lá na África. Que a África toda ela está num processo terrível, sob o ponto de vista das necessidades sociais, básicas, materiais, de direitos individuais. Né? Não há nenhuma condição hoje de prosperidade praticamente. As doenças são devastadoras, doenças que podem ser curadas com vacinas básicas, elementares. Enfim, é notável pensar assim. Mas tem tanta gente ao nosso lado que precisa da gente e a gente é muito mais efetivo. É notável ajudar os nossos irmãos do outro lado do planeta? Sim. Porque a caridade, ela não tem raça, ela não tem credo, como já dissemos aqui, e onde ela é possível ser realizada, ela é sempre bem recebida. Mas é o nosso dia a dia, são as pessoas que renteiam, às vezes é o nosso funcionário, é o nosso superior hierárquico, é o nosso parceiro empresário, é o nosso companheiro dentro de casa, é o nosso filho, a nossa filha, é o marido, a esposa, é o vizinho do lado, entende? Então, é o conjunto dos elementos nos quais nós interagimos que formam exatamente a moldura mais adequada para a gente atuar, né? Então, é bom a gente atender a outras necessidades? Sim, sem dúvida. Mas às vezes as mais próximas de nós são as que mais se oferecem no campo das nossas possibilidades, porque são mais efetivas. Tá. Daniel, na história do bom samaritano, ele não era religioso, ele não tinha conhecimento nenhum das situações de vivência, talvez. Mas o que o levou a agir nesse sentimento de atender o próximo? Pois é. Como dissemos, a caridade é um instrumento, é um deflagrador interior na criatura. Por isso que a gente não mede quanto você tem de caridade, né? A gente não tem uma métrica para dizer eu sou mais ou sou menos caridoso. Por isso que a gente não pode dizer, porque o espírito é mais caridoso do que... Não, nada disso, né? Nada disso. É uma métrica interior que certas situações nos levam a um movimento de encontro com essas criaturas. Então, esse da parábola, que era o samaritano, de que nada se esperaria, né, por ser ele da Samaria, né, ele estava movido. Por isso que é um equívoco a gente dizer, né, que esta ou aquela situação, ou este ou aquele é mais ou menos caridoso, entendeu? Então, é o movimento interior do ser. Quando a criatura ela já descobre que ela tem certos mecanismos interiores, inclusive de necessidades, ela pratica gestos que ela mesma às vezes se surpreende, né? Então, a caridade é isso, a legitimidade. É agir. É o amor em movimento. Ação. É o amor em ação. Né? Então, quem deve fazer? Todo mundo. Porque está ao alcance de todo mundo. Né? E o samaritano, ele se moveu naquele sentido. Olha,
pontos para o samaritano nesse caso. Para todos nós que estamos vivendo e a oportunidade que temos de estar vivendo nesse planeta, nos é oferecido uma oportunidade fantástica para que possamos nos melhorar. Basta que nós olhemos para o nosso interior e vejamos lá dentro, na nossa intimidade, ver o quanto nós estamos agindo em favor do nosso semelhante. O quanto nós estamos agindo para o nosso crescimento de alma. E nós sabemos, porque Jesus, ele foi pontual na situação, aonde, através de Paulo, ele diz, fora da caridade não há salvação. Portanto, vamos ver como estamos com a caridade em nossos corações. O Espiritismo, em palavras simples, volta já já. Olá, amigos, amigas, bom estarmos juntos. Agradecemos a sua presença, rogamos a Deus por todos nós. Vamos conversando um pouquinho nesse nosso quadro chamado Consolador. Hoje gostaríamos de refletir sobre os nossos sentimentos, mais especificamente alguns sentimentos perversos, que assim nós chamamos, a fim de que nós possamos trazer a consolação buscando renovar os nossos pensamentos. Tudo parte da nossa casa mental, se constitui ali, no mundo das palavras e das formas. No entanto, nós que estudamos o Espírito em si, a doutrina espírita, vem nos apresentando que somos espíritos imortais milenares e que nas nossas inúmeras, milhares, não sabemos quantas experiências nós tivemos, nós gravamos em nós vários sentimentos. Nós possuímos também, dentro da vivência, pela abençoada mão misericordiosa de Deus, o esquecimento do passado. Natural que o tenhamos, afinal nós precisamos conviver com as pessoas, às vezes para nos reajustar, e esse esquecimento nos traz a oportunidade do aprendizado novo, do amor, da correção, da reparação necessária. No entanto, traz também alguns vícios que nós temos em nossa intimidade. Então, nós podemos dizer assim, tratando conosco mesmo, que nós temos um ser profundo, uma consciência profunda, uma consciência divina. E nós estamos estagiando agora aqui na matéria e usamos a nossa consciência atual, ou o nosso ego. E há alguns sentimentos em que o ego, ou seja, nós tentamos nos justificar mais constantemente mediante a nossa conduta e a nossa ação. Quando nós vamos observando aqueles de nós que já fizemos uma leitura do mundo, de muitas coisas que não nos convém, que não nos apraz mais, que nós já não estamos transitando dentro desses desejos da maledicência, das futilidades, da inconsistência da própria família, em que nós voltamos o nosso pensamento e queremos sim, queremos uma constituição de família saudável, queremos os filhos saudáveis, queremos ter uma educação saudável, moral, de bons costumes à nossa família, aos nossos filhos. Então nós já não transitamos mais nesse entendimento de que se divertir, de que ser feliz é cair no tóxico, é cair nesses prazeres que não nos levam a lugar nenhum. E aí existem pensamentos e sentimentos verdadeiramente perversos na nossa intimidade. Porque nós já transitamos milhares, milhões de anos nessas situações, nos comprazendo com sentimentos que já não nos cabe mais hoje, devido ao avanço do próprio pensamento e do próprio sentimento, em que nós desejamos ser felizes, ter a consciência em paz e tranquila. E aí nós encontramos várias dificuldades. São o orgulho, o egoísmo, o ciúme, a vaidade, a cupidez, os vícios comuns que nós temos do cotidiano, em que nós, sem observarmos mais atentamente,
as nossas próprias tentações, e aí é que nos fala Jesus sobre nos livrar das tentações, mas mais detidamente das nossas próprias tentações, das nossas viciações. E nós temos pessoas afins, no mundo espiritual também, espíritos afins, que se comprazem da mesma maneira que nós e que ainda tentam nos deter na retaguarda daquele sentimento perverso. Haja visto que nós conversávamos com um companheiro que lidava há já algum tempo esforçadamente, e ainda, graças a Deus, assim o faz, para vencer o seu próprio vício da droga, da drogadição. Mas dizia ele a nós que os seus pensamentos, ele tinha que ter uma luta muito grande, que orássemos por ele, porque vinha constantemente em sua mente aquele desejo, uma voz lhe dizendo que fosse beber, que fosse se intoxicar, que fosse usar aquilo que era de comum na sua vida. Então, são dificuldades que nós vamos ter que olhar para buscar trabalhar. Isso tanto na viciação comum, como nas nossas viciações morais da nossa conduta. Somos aquelas pessoas que estamos, às vezes, acostumados a tecer comentários muito rapidamente, sem analisarmos as questões. E usamos, às vezes, sem perceber a própria maledicência, denegrindo a imagem alheia ou espalhando a discórdia entre pessoas. São vícios. E que a gente, se não estiver atento, está sempre construindo esses pensamentos. E é claro, nós sabemos que dentro da conduta cristã, nós, no Espiritismo, assim como outra religião cristã, nós seguimos Jesus. O exemplo é o Mestre. E isso não nos cabe. Isso não nos cabe fazer, não nos cabe comentar, não nos cabe construir. Nós temos que ter uma construção do bem, digna. E, segundo alguns espíritos elevados, como Joana de Ângeles, que tem algumas psicografias através de Divaldo Pereira Franco, ela sempre vem comentando nesse âmbito psicológico, do psiquismo humano, de que quando nós travamos conosco esta batalha para vencer esses sentimentos perversos, realmente os nossos pés sangram. Porque é muito mais fácil seguir pela grande estrada, onde todos caminham. O mundo não nos cobra, a sociedade não irá nos cobrar. No entanto, se nós mudamos de postura e temos um outro pensamento para seguir, diferentemente daquilo que nós já verificamos que não nos cabe mais, não é bom, não é isso que queremos, o mundo socialmente acabará nos cobrando em muitos caminhos da nossa vida, fora os nossos próprios sentimentos, o nosso próprio pensamento íntimo, e não podemos esquecer as nossas companhias espirituais que transitaram conosco até então, na mesma viciação. Encontramos então inúmeras dificuldades para vencer todos esses momentos em que nós precisamos estar atentos. Analisar a nossa consciência, fazer um exame todos os dias, para verificarmos se nós fizemos algo de bom, se fizemos algo de ruim, se nós podemos melhorar, o que nós podemos melhorar, muita oração e muita reflexão sobre a vida, porque afinal de contas nós temos um entendimento muito profundo. Vamos a algum lugar e este não é o ponto final. Esta vida não é o fim, nós sabemos disso. Hoje nós temos absoluta certeza disso, estamos cientes disso. Então, tudo que nós estamos fazendo ou que nós nos esforçamos para melhorar, teremos ali logo mais à frente uma colheita. Será de bons frutos ou de maus frutos, ou de espinhos, poderemos assim dizer. E isso faz parte da nossa construção. Então, nós precisamos muito nos esforçar para mudar isso. E precisamos também muito dos nossos amores, da nossa família, da família que apoia, da família que ajuda, que se sustenta no amor uns pelos outros, na amizade,
né, solidários, irmanados num só pensamento, de que estamos construindo um futuro melhor para cada um de nós. Este pensamento sobre o espírito imortal nos traz uma realidade imperecível de que nós estaremos logo mais, com certeza absoluta, colhendo tudo o que plantamos aqui e agora. Não nos esqueçamos disso. Muita paz a todos, continue assistindo o Espiritismo em Palavras Simples. Temos diversos quadros que analisam várias situações para que a gente possa crescer junto. Muita paz! Prezados amigos telespectadores, bem-vindos ao quadro Em Torno da Mediunidade. É comum ver-se por aí serem chamados de médiuns aqueles que estão no centro dos fenômenos que não são facilmente explicáveis, os chamados poltergeist, movimento objeto, fogo espontâneo, as adivinhações de passado e de futuro, né, as comunicações de pessoas mortas, as aparições, materializações e todos os fenômenos assemelhados, tanto objetivos como subjetivos. Serão, de fato, essas pessoas médiums ostensivos? É sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês. De qualquer forma, é sempre bom lembrar que Kardec define que todos somos médiums, né? Num grau mais e modalidade mais ou menos diferente, um muito acentuado, outro menos acentuado, né? Os Espíritos esclarecem a Kardec no livro dos Espíritos que a influência dos Espíritos é tão grande que, de fato, são eles que nos dirigem. Então, essa é uma questão que a gente tem que ser, eles nos dirigem, eles têm que ter influência sobre nós. E você ficou preocupado com isso? A influência que eles têm conosco? Então, escolha as melhores companhias espirituais, mantendo o padrão elevado. Bem, esse é outro assunto. Vamos voltar ao que nós estávamos conversando. Nós, de um modo geral, conceituamos como médiuns aqueles que têm alto grau de mediunidade para a intermediação do mundo espiritual, das entidades do plano espiritual. Aqueles que são ostensivos, são esses que a gente chama de médium de modo geral. Então vamos à questão de origem de todos aqueles que produzem fenômenos inexplicáveis serem médiuns intensos de fato. O primeiro passo que a gente tem que descartar quando há a presença de fenômenos é qualquer possibilidade de causa natural, como dilatação térmica, efeitos eletromagnéticos, efeitos químicos, eventos e por diante, que possam produzir fenômenos que nós não explicamos. Outro segundo ponto importante é descartar a presença de algum animal, um animal grande ou um inseto, que crie algum ruído, e que a gente fique imaginando que tem ali alguma entidade espiritual. A terceira ponto importante é também descartar toda e qualquer hipótese de fraude ou mistificação humana. Nós sabemos que muitas pessoas, médios ou não, mal intencionadas, forjam a realização de fenômenos para atender objetivos escusos. Por conta dessas pessoas é que muitos crentes se desiludem da realidade da mediunidade. Então passam a desacreditar. Eu, pessoalmente, já vi gente falar nisso, porque foi iludido por um engodo, então acha que não existe a comunicação. Também muitos críticos e contraditores produzem fenômenos, falseiam fenômenos, fraudam e mistificam, para provar que todos os fenômenos, todos, são fraudes e mistificações e não são reais. Então eles afirmam que os fenômenos de efeitos físicos, o que nós chamamos de objetivos, são truques de magia. E os fenômenos que nós chamamos de intelectuais ou subjetivos são mistificações dos indivíduos ou interferência da mente de outrem ou de um pensamento coletivo. Sempre acho uma justificativa para dizer que o fenômeno mediúnico de fato não existe, que não há possibilidade da interferência ou intervenção do mundo espiritual sobre nós. Como já dizia Kardec na questão 459, eles nos dirigem, eles interferem a tal modo que nos dirigem. Então nós devemos fazer sempre uma análise dos fatos, das hipóteses, senão a gente pode ser iludido. Quer dizer, não é recomendável que você acredite
qualquer fenômeno baseado nos sentidos, porque facilmente nós nos iludimos. A gente vê truques de magia, de gente fantástica, bem treinada, que a gente acredita, de fato, que tem uma interferência, uma força estranha, depois, se você for ver, tem um truque que você não conseguiu captar. Alguns, a gente fica com uma interrogação muito grande. O que o cara fez? Você percebe, olha, e pode ter ou não uma presença espiritual por ali. Os fenômenos chamados subjetivos, eles são mais difíceis de serem avaliados. Por exemplo, a comunicação de uma pessoa morta. Os fenômenos chamados subjetivos são aqueles que passam pelo intelecto. Nós já conversamos sobre isso. Do médium passa necessariamente pela mente e pelo conteúdo que o médium tem. Ele recebe a ideia, o pensamento, a intuição ou aquela coisa forte, aquela comunicação forte e passa para o mundo encarnado com os seus recursos, com a sua linguagem, com a sua capacidade de compreensão. Então esse fenômeno, dizer que está recebendo a comunicação de uma entidade que morreu, uma pessoa morta que a gente chama, é difícil de se comprovar. Às vezes vem fatos, às vezes fica na dúvida, às vezes você nota que o conteúdo é meio estranho. Então, pode ser que a pessoa esteja ali, de fato, a entidade, mas o filtro, que é o médium, é falho. Ele tem dificuldade de captar, ele não está bem sintonizado. Isso tem que ser bem colocado, porque muitas pessoas vivem procurando médiums para se comunicar com pessoas que partiram, com parentes que partiram. Pessoalmente, na nossa sociedade, muitas vezes a pessoa perguntava, chegava gente estranha e queria ver se a gente tinha médium lá para comunicar com uma entidade, um ente querido que tinha partido. Nós não fazemos isso, porque as comunicações são espontâneas. Então, nesta busca constante, o consultante já fica emocionalmente fácil para aceitar o que vier. Vocês lembram do filme Ghost, Outro Lado da Vida, que tinha aquela atriz, a Whoopi, que faz o papel de uma trambiqueira, de uma médium, uma falsa médium. No fundo ela era médium depois, mas ali ela mistifica, parentes de um público no seu consultório. O consultório está cheio de gente, não é atendimento individual, tem lá meia dúzia de pessoas, e ela levanta o olho para ver se tem alguém olhando, e pergunta, tem alguém aí que tem uma tia Teresa, um parente, José, Pedro, Paulo, etc. E tal. Aquele público todo ali era um público de origem espanhola, hispânica da região, do Caribe, do México, assim por diante, que estava lá. Então, qual é o povo latino que não tem algum parente com um nome tão popular desse, como Teresa, Paulo, Maria, assim por diante, Pedro, José? Então, nessa hora, se o momento alguém ali identifica, sim, eu tinha o tio lá, o tio José, ele já se vulnerabilizou, porque ele fica propenso a aceitar a hipótese de ter uma presença ali. Vem a esperança. O tio José está aqui. Como é que você desmistifica isso? A trambiqueira. É difícil. Então tem que ter essa segurança e evitar esse tipo de contato. Muitas técnicas são utilizadas por médiuns de plantão para pegar os incautos e para poder tirar dinheiro. Se os fenômenos não são explicáveis no campo da essência do homem, eles transcendem o espaço tridimensional. São fenômenos que podem estar na categoria dos chamados fenômenos mediúnicos e fenômenos anímicos. Médio ostensivo é aquele que tem alta interação com o plano espiritual e, por esse motivo, pode intermediar manifestações dos espíritos. Quando alguém intermedia um espírito, está exercendo o papel de médium. Quando ele apenas percebe o mundo espiritual, é capaz de ver ou sentir além das fronteiras da matéria, está na condição anímica. Então, quando alguém intermedia, ele está na condição de médium. O médium está no meio, está intermediando. Mas se ele só se desdobra, exterioriza, expande-se de forma consciente ou inconsciente, entra em estados de sonambulismo, por exemplo, que é assim que Kardec define, ele entra no estado como se estivesse dormindo, mas ele está participando do processo. Então, nesse momento, ele começa, ele pode relatar o que está vendo, de forma consciente e inconsciente. Então, ele não faz o papel de médium. Então, ele pode, pela sua capacidade mesmo, produzir alguns fenômenos de adivinhação do futuro próximo, o chamado efeito montanha. O que é o efeito montanha? É alguém que sobe de uma montanha, e de cima da montanha ele consegue visualizar muito mais longe os perigos do caminho daqueles que estão trafegando no nível
da terra, no nível das estradas, né? Em alta velocidade, cheio de curva, e ele de longe ele já está vendo que lá na frente tem uma ponte caída, tem alguém atravessado, tem animais na estrada, e o indivíduo aqui pode se prejudicar lá. Então ele viu o futuro, né? Então, nessa condição, o indivíduo pode avançar adiante, né? Eu peço que vocês pensem sobre isso, né? Sempre fiquem preocupados com essas questões de não acreditar em tudo que os sentidos veem. Por hoje nós ficamos por aqui. Eu recomendo que vocês sempre estejam ligados nesse programa, todas as semanas, porque é uma opção muito importante e espiritual para o teu crescimento. Muita paz. Tchau. Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. Hoje falaremos sobre uma passagem belíssima de Jesus. Todas são muito lindas, mas esta é especial. Onde Jesus, respondendo algumas questões de um doutor da lei, ele conta a parábola do bom samaritano. É uma mensagem lindíssima. O doutor da lei, querendo comprometer Jesus, pergunta: como posso entrar na posse da vida eterna? Pergunta ao mestre. E Jesus responde: o que está escrito na lei? Como tu a lês? Aí é uma questão importante. O doutor da lei conhecia a lei, por certo, e Jesus sabia disso, mas ele coloca uma ressalva: como tu a lês. Porque não quer dizer que você, como doutor da lei ou doutor em alguma coisa, e a gente às vezes no nosso dia a dia, por estudar alguma questão sobre a vida, as questões mais variadas, uma profissão, a gente acha que sabe tudo. Então Jesus pergunta: como tu a lês? E ele, o fariseu, e o doutor da lei, por certo, responde, né? Amarás, Senhor, teu Deus sobre todas as coisas, sobre toda a tua alma e o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus prontamente responde: fazei isso e viverás. Ou seja, a vida eterna que você está buscando está nesta máxima de Jesus. Jesus está confirmando que a máxima que nos leva à vida eterna, a nos aproximarmos de Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E aí vem uma questão: por que os fariseus provocavam tanto Jesus? Porque eles não entendiam os seus ensinamentos. Ensinamentos que para eles eram incompreensíveis. E, portanto, eles queriam perdê-lo o mais rapidamente possível, porque entendiam que ele estava perturbando aquela ordem que já estava instalada. Que eles entendiam desde os seus ancestrais, dos seus antepassados, aquela cultura que foi trazida e passada de boca em boca até aquela época. Então, eles não compreendiam os ensinamentos de Jesus. Por isso, eles queriam tirá-lo de cena o mais rápido possível, levá-lo à cruz o mais rápido possível para que ele perturbasse menos. Mas se os fariseus não entendiam, os doutores da lei, os judeus de uma maneira geral, boa parte deles não entendiam Jesus, os poderosos da época não entendiam os ensinamentos de Jesus, cabe uma pergunta: 2000 anos depois estamos de posse dos ensinamentos de Jesus. Boa parte da humanidade, mais de 2 bilhões de pessoas, se dizem cristãos. Mas já compreendemos profundamente os ensinamentos de Jesus? Ou estamos ainda como aqueles doutores da lei que não conseguiam entender a profundidade dos ensinamentos de Jesus? Quero crer que nós já entendemos um pouquinho. Já mergulhamos 20% na profundidade destes ensinamentos. É uma suposição minha, não é uma informação técnica. Mas os ensinamentos de Jesus são tão profundos que nós ainda temos muito o que mergulhar nas nossas reflexões, nos nossos estudos para compreender na sua profundidade. Portanto, eles queriam perdê-lo porque não conseguiam entender, mas 2000 anos depois nós ainda não entendemos em profundidade os ensinamentos de Jesus. Se o fizéssemos, as nossas vidas estariam muito melhor, o nosso ambiente interno estaria estaríamos vivendo conosco mesmo de forma mais pacífica. E, por conseguinte, o mundo seria um mundo mais de paz. Mas como a proposta de Jesus era amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, o doutor da lei continua com a pergunta e diz: e quem é o meu próximo? E aí Jesus conta a história do bom samaritano. Uma lição
de altíssima profundidade que nós ainda estamos tentando chegar a compreender o todo desta lição. Conta-nos Jesus que o homem descia de Jerusalém para Jericó. E no caminho fora assaltado, ferido, jogado quase morto à beira da estrada pelos assaltantes. Logo em seguida, por ele passa um levita. Levita era uma espécie de sacerdote naquela época. Era um daqueles que pregavam o Antigo Testamento, que pregavam em praça pública, aqueles sacerdotes doutores daquela época. Era uma espécie. O levita passa ao largo, não quis socorrer. Depois vem um sacerdote, que também era um conhecedor da lei e, por conseguinte, sabia que a lei previa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Portanto, aquele próximo caído, se fosse amado, deveria ser socorrido. Mas o sacerdote, também exemplo do levita, passa ao largo e não socorre. Aí vem um samaritano. O samaritano socorre, trata das feridas do caído, coloca em sua montaria, leva para uma estalagem, paga o dono da estalagem pela estadia do seu socorrido e vai seguir viagem. E ainda assim avisa o dono da estalagem. Caso os recursos não sejam suficientes, quando voltar, eu completo. E Jesus, contando esta história maravilhosa, ele pergunta ao doutor da lei, a qual dos três parece o próximo daquele que estava caído? Evidentemente, o doutor responde, aquele que o socorreu, o samaritano. Parece uma história bonita, simplesmente, mas se analisarmos um pouquinho, Jesus está nos deixando algumas outras lições. Porque diz o doutor da lei, porque aquele que socorreu o samaritano teve misericórdia. E a misericórdia é ponto fundamental do amor. É uma das facetas do amor, é uma das ações produzidas pelo amor. Portanto, a misericórdia era a chave para esta atitude. Então, vamos pensar um pouquinho na lição trazida, ou nas lições trazidas por Jesus. Primeiramente, o samaritano não perguntou ao caído por que ele havia sido assaltado. Por que ele estava indo de uma cidade santa para uma cidade da perdição? Se estava sozinho, se não estava. Percebeu que ele estava ferido e apenas o socorreu. Ofereceu dos seus recursos, do seu tempo, para atender aquele que estava caído. Isto é misericórdia, isto é amar o próximo. Mas tem uma outra lição. O samaritano, para os doutores da lei, para os sacerdotes, para os donos do poder, naquela época, eram considerados os samaritanos hereges. Eram daqueles que, quando alguém considerado especial, acima da média, os doutores, quando passavam por perto de um samaritano, mudavam de lado na rua e cuspiam olhando para o lado. Era o tal raca. Então Jesus usou o exemplo de um samaritano, aquele que era considerado um herege. Mas por quê? O que ele está querendo nos dizer com isso? Que não basta nós estarmos frequentando templos religiosos, não basta nós sabermos de cor as Escrituras se as nossas ações não são correspondentes. Não basta sermos sacerdotes, sermos pastores, sermos líderes religiosos se as nossas ações não são correspondentes. Esta é a lição que Jesus está nos dizendo, a principal lição, eu creio, nesta passagem. Ou seja, estamos em templos religiosos, estamos pregando os ensinamentos das Escrituras, mas as nossas ações não são correspondentes. O samaritano, que era considerado herege, este sim socorreu. Então, o que nos faz diferentes, o que nos faz amoráveis, misericordiosos, não são os nossos títulos, não são os nossos títulos religiosos, as nossas posições hierárquicas, a nossa posição social. O que nos faz diferentes verdadeiramente na direção do amor são as nossas ações no bem. E é isso que Jesus nos trouxe. Nada mais, nada menos do que lições para a prática do bem nos traz Jesus. Portanto, aquele
que não frequentava, ou que não era, e que era considerado herege, que não era considerado como avesso às Escrituras, aquele que não estudava e que não pregava nos templos, aquele é quem socorreu. Mas cabe nós nos perguntarmos hoje, será que existem hereges hoje? Será que aqueles que estão indo para os templos religiosos, como é que agem diante do caído? Como o sacerdote ou levita, ou agem de acordo com o samaritano? Se estamos nos nossos templos religiosos, achamos que estamos salvos. Só estaremos salvos se as nossas ações forem condizentes com as lições e com o Evangelho de Jesus. Não importa que sejamos considerados hereges e perseguidos pelos outros. Se as nossas ações são no bem, nós estamos no caminho do amor e estamos de acordo com as lições trazidas por Jesus. O templo religioso é útil, mas se não nos faz diferente, perde a sua utilidade. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples. Olá, bem-vindo ao quadro Espírito Jovem. Um dos aprendizados que nós temos ao ler e entender a história, um dos episódios marcantes e muito interessantes, pelo menos de um período todo, diz respeito aos reformistas ou os pré-reformistas. Aquele conjunto de pensadores que durante a Idade Média foram chamando a atenção para os erros e desvios das religiões vigentes, em especial do cristianismo transformado em catolicismo romano. Esses pensadores diziam que, na sua origem, o cristianismo, aquela pureza de Jesus, havia se perdido com os costumes da Idade Média. Costumes como vender indulgências, vender um espaço do lado do Senhor, comprando situações, comprando postos na estrutura da igreja hierárquica. Não queremos dizer com isso, muito menos nós espíritas, que nossos irmãos católicos são nossos irmãos, têm a nossa compreensão. Mas do ponto de vista histórico, evidentemente que há erros e há desvios nesta montagem de um cristianismo primitivo, original, lindo, belo, lúcido e perfeito, para todo um conjunto de dogmas e novas regras que foram sendo estabelecidas pelos homens e não por Jesus em sua origem. Um deles, na Inglaterra, John Wycliffe, professor da Universidade de Oxford. Alguns dos seus pensamentos, que hoje parecem óbvios, mas não eram à época, um deles. Todo culto religioso era feito em latim. Essa era a língua utilizada nos sermões, nas igrejas, nos livros. Ora, o povo, em sua base, na sua maioria, não sabia, não dominava esse idioma que era mais requintado. Só as pessoas que tinham acesso ao estudo ou ao clero que dominavam. Portanto, Wycliffe pretendia traduzir a Bíblia, o Novo Testamento, para o inglês, a língua do seu país, a Inglaterra, para que as pessoas, a multidão e o povo pudesse ler na sua origem as palavras, as parábolas de Jesus, entendendo amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, entender que fazer o bem e amar as pessoas é uma obrigação nossa, e ao fazermos isso, nós estamos nos iluminando e ganhando esse contato mais estreito com o nosso Pai que está nos céus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, de Jesus. E este caminho, essa verdade e esta vida, toda essa pureza, estão nas mensagens que estão lá exaradas no Novo Testamento. Ora, se as pessoas não tinham acesso, desconheciam, elas iam nos rituais eclesiásticos, não entendiam nada, muito mais por temor, faziam as coisas por repetição, sem raciocinarem sobre aquelas mensagens, fazendo com que esse conjunto de conhecimentos e instruções pudesse penetrar em suas almas, modificando suas vidas. Não havia isso. Tudo era feito com base no medo. Medo que Wycliffe não sentiu diante de tantas ameaças da Igreja Romana, que dizia que iria execrá-lo,
né? Iria fazer uma série de situações, expulsá-lo da sociedade eclesiástica, e assim, na verdade, o fizeram. Ele sofreu durante toda a sua vida esse tipo de ataque, mas não perdeu a sua linha de pensamento. O seu Jesus era o Jesus que nós conhecemos, essa alma magnífica, este nosso Rei Solar, né? Essa visão de que a conduta que nós temos que ter em nossas vidas estão ali no Evangelho. Basta que nós entendamos e possamos colocar isso definitivamente em prática. E assim se devotava a Wycliffe. Estamos no século XV, em plena Idade Média. E um dos alunos de Wycliffe era Jerônimo de Praga. Este jovem, também professor, estudioso, amava Jesus e amava as ideias de Wycliffe, pois trazia Jesus para o seio do povo. Ele pegava essas ideias, livros de Wycliffe, e levava para a cidade de Praga, onde hoje é ali a República Tcheca, na época a região da Boemia, e trocava ideias com um de seus melhores amigos, o célebre, também reformista, Jan Hus. Jan Hus também era um sacerdote que amava Jesus e que também tinha a ideia de traduzir o Novo Testamento e toda a Bíblia para a língua das pessoas, para a linguagem do povo, para que eles se aproximassem de Jesus e compreendessem. Ora, Jan Hus foi atacado pela igreja por causa disso. Foi estabelecido um concílio onde as ideias de Wycliffe, já a essa altura desencarnado, de Jerônimo de Praga e de Jan Hus seriam debatidas. Jan Hus acreditou nisso e se dirigiu para aquela região da Alemanha aonde aconteceria o concílio, com seus livros debaixo do braço, seus pensamentos, seus escritos, achando que ele poderia debater com os responsáveis pelo clero, pela igreja, para que fosse ouvido, para que ele pudesse se explicar que ele estava sendo acusado de heresia e ameaçado de expulsão do seio da igreja. Lá chegando, porém, apesar de ele ter um salvo-conduto do imperador, ele caiu, na verdade, numa armadilha. Foi preso e sequer era ouvido. Ele mal conseguia se explicar. E assim, preso e num julgamento penoso, mais à frente foi condenado à fogueira. Jerônimo de Praga também fora condenado. A essa altura, eles exumaram a alçada de Wycliffe na Inglaterra e queimaram a alçada junto com os livros de Wycliffe. Tamanha agressividade com aqueles que ousaram trazer Jesus para o seio do povo. São os chamados reformistas, que eles queriam reformar o pensamento religioso que fora deturpado, né? Que ganhou formas diferentes do que aquelas originais propostas por Jesus e que os seus primeiros discípulos, já apóstolos, espalhavam mundo afora. Jan Hus, a caminho da fogueira, diz uma frase célebre que entrou para a antologia dos pensadores religiosos. Como o seu sobrenome Hus quer dizer pato ou ganso, ele diz: hoje vocês estão queimando um ganso, mas mais amanhã ele renascerá um cisne. De fato, o seu algoz caminha por detrás para atear fogo e ele diz: não, pode vir pela frente. Ele já amarrado ali nas estacas, porque eu não tenho medo. E começa a cantar uma música de misericórdia. E assim ele é queimado, mas entra definitivamente para a história. Para nós espíritas, nós sabemos, depois por informações, de que Jan Hus, isso foi dado a Allan Kardec a informação, Jan Hus foi uma das reencarnações do próprio Allan Kardec. Jerônimo de Praga, que era o melhor amigo de Jan Hus à época, era o espírito guia, tutor do grande pensador Leon Denis, à época de Kardec, então um jovem a quem conhecera por algumas vezes. E alguns pensadores espíritas, como Wallace Leal Rodrigues, por exemplo, diz que tem com ele, por tudo que ele já estudou e conhece da documentação que ele teve acesso, que muito provavelmente John Wycliffe seja o próprio Leon Denis reencarnado. Assim, esse trio, lá na Idade Média, lutando pelo pensamento de trazer Jesus de volta às pessoas, tinha Leon Denis, Jerônimo de Praga e o próprio Allan Kardec,
reencarnados agora no século XIX, para trazer de novo nova luz no seio da sociedade. Desta feita, não com seus próprios escritos, no caso de Kardec, mas com esse trabalho maravilhoso de estabelecer questões filosóficas, de estabelecer questões científicas, questões religiosas, respondidas por espíritos em diversos locais, por médios diferentes, comparando as respostas, trazendo nova luz para a sociedade, dizendo, nós espíritas, para o mundo todo, Jesus é o nosso modelo e guia. Amar as pessoas não é só entender a letra da religião, é transformar a religião em sentimento de religiosidade. Assim, portanto, no nosso dia a dia, quando acordamos, agradecemos a Deus pela vida. Quando caminhamos, encontramos as pessoas ali próximas a nós, no nosso condomínio, nossos vizinhos, nós cumprimentamos, desejando efetivamente o bem dessas pessoas. Aquelas outras com quem nós temos mais dificuldade de convivência, nós vibramos, mudamos nosso padrão vibratório, pois todos esses conhecimentos foram nos ensinados pelos Espíritos, estão lavrados na literatura espírita e é um resgate deste cristianismo primitivo maravilhoso, onde o amor prepondera. Dizem que João, aquele discípulo que era o mais jovem, que era o único discípulo homem que estava aos pés da crucificação, junto com as mulheres, Maria de Magdala, a Maria Santíssima, mãe de Jesus, e Joana de Cusa. Ele, João, quando velhinho, já quase sem forças, somente dizia para as pessoas, amem, amem-se, amem, tenham amor nos corações. Isso resume toda a doutrina, isso resume toda a religião, isso resumirá toda a ciência. Numa determinada época, nós falamos aqui, a pedido, por solicitação de alguns companheiros, que nós falássemos das passagens mais emocionantes dessa obra, Paulo e Estevão, que Chico considerou a mais empolgante da sua literatura psicográfica. Realmente a obra é de uma beleza excepcional. Eu, particularmente, já li 4 ou 5 vezes. Nós falamos de muitas outras passagens, inclusive do discurso que fez o apóstolo Estevão, desafiando o Sinédrio. Aquele rapazinho imberbe, com aproximadamente 20, 25 anos, quando fez o seu discurso conclamando os sacerdotes do Sinédrio a aceitarem a nova mensagem de Jesus, que viria complementar a obra de Moisés. E ele, então, em que pese a prisão de cerca de 30 dias, tinha o corpo cansado, estava faminto, tinha os pulsos sangrando pelo peso das algemas, ele diz, vinde, meus irmãos, vinde para o banquete da vida eterna, como Jesus nos trouxe, não o banquete do pão que apodrece, não o banquete do vinho que embebeda, mas o banquete do amor de Deus, do néctar da bondade do Senhor, que se dilui nos perfumes do amor imortal. Vejam quanta beleza, quanta inspiração. E quando então, depois disso, ele foi apedrejado, foi levado quase morto para o interior do Sinédrio, ali estava a sua irmãzinha que foi vê-lo pela última vez, Abigail. E ele então, nesse sentimento profundo de amor e de perdão que Jesus ensinou, ele pede a Abigail para perdoar aquele companheiro que ainda era Saulo, não chegara a ser ainda o apóstolo Paulo, dizendo que ele se amou tanto a Moisés, quando conhecesse Jesus, muito mais ele o amaria. E nesses instantes em que ele morria e já se dava o desprendimento, como tão bem a doutrina espírita nos explica, ele vê Jesus entrando triunfalmente, iluminadíssimo naquele ambiente, e percebe que Jesus, com o olhar, de uma certa maneira, censurava o seu agressor. E ele, no auge das suas dores, como muitos odiariam, ele inversamente perdoou o seu agressor e ainda pediu a Jesus que não lhe computasse esse pecado. Perdoa o Senhor. Ele não sabe
o que faz. Vejam quanta beleza. E então, graças a esse tipo de comportamento, foi que Saulo se converteu ao cristianismo, como nós sabemos, naquele ano de 35, no deserto da Síria, quando ele se encaminhava naquela tarde de calor para Damasco, a fim de perseguir outros cristãos. Foi quando Jesus lhe apareceu, majestático também, no auge das suas luzes, com aquela túnica brilhantíssima que ofuscava a própria luz do sol, como se fosse composta das luzes de 1000 estrelas que ali se pudesse ajuntar. Tal a beleza, e Saulo então se curva, se ajoelha e reconhece que Jesus não era uma blasfêmia, uma invencionice, mas a verdade dos céus. E ele se rende e passa a trabalhar durante 30 anos pela divulgação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando então a gente consulta a segunda epístola que ele mandou aos romanos, a gente verifica a imensidade de dor que ele passou, resgatando os males que ele cometeu, para pregar o Evangelho do Senhor. Ele mesmo narra que levou 195 chibatadas dolorosas nas costas, levou várias surras de vara na boca, por ser considerado um blasfemo, passou por 3 naufrágios, sofreu perseguições, atravessou matas, rios perigosos, chegou a ser assaltado, passou fome, passou frio, chegou a ficar doente por algum tempo. Durante 3 anos ele foi retido injustamente nas prisões de Roma, até que no ano de 64 ele foi decapitado com as perseguições iniciadas por Nero. Foi quando Tigelino o levou para os arredores de Roma, junto ao cemitério dos antigos romanos, e ali então disse que ele seria executado em nome de Nero. E Paulo não teme, e então Tigelino determina que o soldado lhe arranque a cabeça com um golpe de espada. E Paulo percebe que o carrasco treme, porque sente a vibração poderosa daquele homem notável que ali estava. E Paulo vira-se para ele, para o carrasco, e diz: não temas, meu irmão, não temas, cumpra com a sua obrigação, porque eu morro feliz por meu dever cumprido, servi o quanto pude ao meu Senhor, vou para os céus recolher as alegrias que Jesus nos prometeu, e você, lamentavelmente, fica entre os homens para atender a sanha criminosa desse tirano que é Nero. E abaixa a cabeça e então o carrasco lhe mata com um único golpe de espada. Vejam a força poderosa desse homem, que concita o próprio carrasco. E outras coisas mais se deram que muito nos emocionam nessas passagens dessa obra extraordinária que é Paulo Estevão. Mas sempre que eu posso, eu me lembro de um momento extraordinário que provocou muita emoção, como Emmanuel narra, que comoveu até os algozes do próprio irmão, quando ele foi preso, amarrado ao tronco, por ser considerado blasfemo, em que ele recebe muitas chicotadas, tem o corpo ensanguentado e ainda é obrigado a contemplar o corpo morto do próprio pai Isaac, que ali já havia sido morto pelos carrascos. Então vejam que drama. Esse jovem de pouco mais de 20 anos, como eu disse, quase imberbe, contempla o pai morto ali diante dos seus olhos, e ele está exânime, cansado, quase morto de tantas chicotadas que recebeu. É quando então ele vê a irmãzinha chorando, que ali estava, contemplando esse quadro miserável de dor e de injustiça. E ele então pede: Abigail, minha irmã, faça a prece dos aflitos como mamãe nos ensinou. Meu Deus do céu, quanta emoção! É preciso que a gente abra nossa sensibilidade como verdadeiros cristãos, como verdadeiros espíritas, para sentir o grau de emotividade de uma cena dessa natureza, empolgante pela beleza espiritual, mas triste, muito triste, pela violência, pelo derramamento de sangue. Então Abigail, obedecendo ao irmãozinho, ela que não passava dos 17 anos de idade, era muito jovem ainda, muito pura,
Ela se ajoelha e então disse: Senhor Pai, ó Pai Criador, Pai dos que choram, Pai dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de dor, de toda dor. Nesse estado de miséria que vivemos, de amargura, os prantos dos nossos erros que derramamos nesse mundo de desterro, não nos resta outra opção que não seja, Senhor, clamar por vosso amor. Nas aflições do caminho, dizia Abigail, nessas noites tormentosas, você, Senhor Deus, é a fonte generosa desse bem que jamais secará. Sois em tudo a luz eterna, ó meu Pai, meu Criador, da alegria e da bonança. Você é bondoso Pai, Criador generoso, a nossa porta de esperança que nunca se fechará. Então, Emmanuel chama a atenção para o fato de que a emoção, a emotividade dessa prece mexeu com os próprios carrascos, a ponto do legado romano, um homem endurecido pelas leis da época, endurecido pela cultura da época, um homem perversíssimo, se condoeu. E Abigail, que deveria ser presa e também morta, é libertada por esse carrasco, que naquele instante abriu o coração, como se visse nela a imagem da própria filha. E um dos soldados, então, dirige-se a ela por ordem do legado e diz: vá, minha filha, você está livre. Vá antes que o legado se arrependa e a prenda e a mate também. E Abigail, então, encontra a liberdade para mais tarde sofrer todo um processo de dor, como a obra nos mostra, e que precisa ser lida, acima de tudo, para poder ser entendida.